Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 55, Não dizendo, ou incapaz de dizer. Aquela máquina de venda automática ficava bem ao lado da minha casa. Era realmente apenas uma caminhada de 1 ou 2 minutos, e se eu caminhasse um pouco mais, havia uma loja de conveniência também, mas não importava a que horas do dia fosse, se eu fosse tão longe, acabaria encontrando pessoas que conhecia, e eu meio que não queria isso, então aquela máquina de venda era como meu refúgio. Quero dizer, eu digo refúgio, mas não é como se eu realmente quisesse fugir, ou querer escapar, não o tempo todo, é apenas, bem, quando eu meio que queria fugir, tipo, como se não pudesse mais aguentar, eu sairia de casa e passaria o tempo perto daquela máquina de venda. Quando comecei a fazer isso? Foi na escola primária. Bem, por volta do 5º ano, talvez. Eu não tinha um quarto para mim, e meu irmão mais velho estava lá, e eu não conseguia relaxar, então queria ficar sozinho, acho. Embora, se eu dissesse isso, tenho certeza de que meu irmão me diria para não ser atrevido e me chutaria, mas sim, tenho certeza de que houve momentos em que eu queria ficar sozinho. Então, eu ia para a máquina de venda e comprava suco, ou não comprava suco, e bebia, ou não bebia. Enquanto eu estava olhando para o espaço, eu começaria a sentir que talvez fosse hora de ir para casa, e então eu meio que simplesmente fazia isso. Foi assim no começo, mas uma vez, quando estava no 6º ano, estava quente lá fora, era verão, eu acho, e quando fui para onde a máquina de venda estava, alguém apareceu e pensei que talvez devesse me esconder, mas isso parecia meio estranho, então pensei que talvez fingisse que não a notava, mas era alguém que conhecia, Choco, que morava nas proximidades. Choco tinha o cabelo cortado como um capa. Um corte bob, acho que é chamado. Sério, ela tinha assim desde pequena, e se eu olhasse para cabelos bob, não ficaria surpreso em encontrar uma foto de Choco, é assim tão forte a conexão entre os dois. Ela não era sociável e nunca dava para saber o que estava pensando. Na escola e em lugares assim, ela era do tipo que sempre parecia um pouco fora de lugar. Mas, bem, só um pouco. Não era como se ela não tivesse amigos ou algo assim. Mas, em vez de ser realmente amiga de alguém, ela apenas ficava com um grupo de pessoas, mais ou menos. Não sei porquê, mas desde que estávamos na pré-escola, eu estava interessado na Choco. Tipo, sabe, há algo meio diferente nela. Para ser honesto, eu simplesmente não conseguia tirá-la da minha cabeça, porque, bem, acho que você poderia dizer que eu a amava. Na verdade, Choco foi a primeira pessoa por quem eu me apaixonei, e eu estava apaixonado por ela desde então. Quer dizer, nós estávamos juntos desde a pré-escola, afinal, e nós estivemos na mesma classe várias vezes, e nossas casas eram próximas, e nós conversávamos, também, porque éramos bastante próximos, mas eu nunca tinha confessado meu amor a ela, nem nada assim. Bem, não é como se eu pudesse ter feito isso. Eu acho que aconteceu na 3ª série. Havia rumores circulando de que Choco gostava de Kawabe-kun, e quando estávamos sozinhos juntos depois da escola, eu perguntei a ela se eles eram verdadeiros, assim, sutilmente quanto eu pude, e ela pensou por um tempo e então respondeu sim àquilo. Aquilo foi um choque. Um choque bastante grande. Kawabe-kun era esbelto, não era realmente atlético ou algo assim, mas estava aprendendo piano. Ele vinha de, eu acho que você poderia dizer, uma boa educação. Ah, então é isso que Choco gosta, pensei. Eu vejo. Então é isso? É só isso? Não, não pode ser, pensei. Kawabe-kun tinha todas essas coisas que eu não tinha, mas, na verdade, de vez em quando, nós jogávamos juntos, e Kawabe-kun era um cara realmente legal. Eu não tinha reclamações sobre ele. Ele estava bem alto na minha lista de amigos, você poderia dizer, e eu tinha uma boa impressão dele, então era tipo, Choco gosta de Kawabe-kun, tipo, bem,
Kawabe-kun é um cara legal, afinal de contas. Tipo, sabe, eu realmente não sei o que fazer, mas tenho que ser solidário. Quer dizer, teria sido estranho se ela tivesse se apaixonado por algum estranho, mas esse era Kawabe-kun. Kawabe-kun era um cara legal. Isso foi o que eu pensei, então eu fiz uma sugestão. Ei, Shoko, por que você não dá ele, tipo, uma carta, ou algo assim? A casa do Kawabe-kun é bem rígida, então ele não tem um celular, mas uma carta. Sim, eu acho que o Kawabe-kun leria. Acho que ele te daria uma resposta também. Quer dizer, é o Kawabe-kun. Que tal? Shoko disse que não precisava. Que estava bem sem isso. Ela não tinha intenção de fazer nada do tipo. Ah, ok. Eu vejo. Ela só gostava dele, isso era tudo. Essa foi a resposta da Shoko. Ela só gostava dele. Ainda assim, sabe, eu tentei muitas coisas. Como encontrar maneiras para a Shoko falar com o Kawabe-kun o máximo possível. Ou fazer com que Shoko e Kawabe-kun pudessem ficar sozinhos juntos. Quando olho para trás agora, era tudo muito evidente e constrangedor, mas eu estava fazendo de tudo naquela época. Quer dizer, Kawabe-kun, ele era um cara legal, e Shoko. Eu amava a Shoko. Enfim, durante o verão em que eu estava no 6º ano, Shoko veio à máquina de refrigerantes, e quando ela me chamou para perguntar o que eu estava fazendo, eu respondi: ah, nada, estou apenas pendurado aqui, e Shoko, ela estava com calor, então ela queria uma lata fria de refrigerante, mas não havia nenhuma na geladeira em casa, então ela tinha vindo aqui para comprar uma, então, bem, conversamos ali por uns 10, 15 minutos, e depois disso, quando eu ia à máquina de refrigerantes, às vezes a Shoko estaria lá. Shoko compraria uma soda gelada, ou, quando estava frio, uma lata quente de sopa de milho. Shoko reclamaria que a soda incomodava sua garganta, mas ainda assim a beberia, ou chamaria a sopa de milho de compotagem, ou diria quente, quente, e sopraria para esfriá-la, e eu realmente a amava por tudo isso, mas, sei lá, não era que eu a amava tanto que era insuportável, era um amor natural, sabe, era apenas algo lá, como o ar, como bem, é claro que a amo, e sempre foi assim. Shoko era do tipo que se apaixonava por garotos com bastante frequência. Ela não deixava isso transparecer, porém. De acordo com ela, ela apenas começaria a pensar vagamente, ele é legal, e então se encontraria pensando naquele cara o tempo todo, então ela perceberia, estou apaixonada, né? E contanto que pudesse continuar pensando assim, ela ficaria apaixonada. Ela não queria sair com eles. Quando eu perguntei a ela, ela respondeu que não estava completamente desinteressada, mas que não sentia nada forte sobre isso. Acho que era assim que era. Como eu amava a Shoko, pensei que queria sair com ela se pudesse, mas Shoko estava apaixonada por outra pessoa, algum outro cara, e quando não pude deixar de perguntar a ela quem era que ela gostava agora, ela sempre me dizia honestamente. Então eu pensava, bem, mesmo que ela não pretenda fazer nada a respeito, espero que possam ser amigos, ou que possam se conhecer melhor, e de alguma forma, acabava tentando fazer isso acontecer. Mesmo que Shoko nunca me pedisse, eu fazia isso por conta própria. Não é que eu não pensasse, porque estou fazendo isso. Quero dizer, eu pensava muito nisso. E que eu estava sendo um idiota também. Shoko era antissocial e meio sem expressão, mas quando estava falando com um cara de quem gostava, ficava animada e quando terminavam de falar, olhava para o espaço ou seu rosto ficava um pouco vermelho. Quando pensei Shoko está feliz, isso me deixou feliz também. Não sei como dizer isso, mas mesmo que eu tivesse conhecido Shoko por muito tempo, por mais que tentasse, não sabia realmente como fazê-la feliz. Shoko era bastante misteriosa. Ela não lia, não ouvia música, mal assistia TV e quando, de vez em quando, encontrava algo como um hobby, cansava disso em pouco tempo. Quando perguntei a ela, não há nada que você realmente goste muito? Ela respondeu imediatamente, sim, não há nada.
Ela era difícil de entender, o que era porque ela me interessava, e eu queria fazê-la feliz, queria vê-la sorrir, mas simplesmente não conseguia descobrir como. Isso era o que Choco era. Então, não importava o que fosse preciso, eu queria fazer Choco feliz. Embora, sim, fosse um pouco doloroso. Naquela noite, também, enquanto eu estava sentado em frente à máquina de venda automática, Choco apareceu. Eu meio que tinha um sentimento vago de que ela viria, mas frequentemente, quando eu tinha esse sentimento, ela não acabava vindo. Mas naquela noite, Choco realmente veio, e, em minha mente, eu queria gritar sim. E bombear meu braço, mas me segurei. Com calma fingida, eu a cumprimentei com um "eu", e Choco levantou a mão direita em resposta, dizendo "eu" ela mesma. A maneira como ela falava e seus pequenos gestos eram super adoráveis, e eu pensei, sim, é isso, reafirmando para mim mesmo que amava a Choco, mas agora a Choco amava esse cara em nossa classe que tinha um nome em comum, Idemasa. Esse Idemasa, ele era um cara legal, e ele parecia bom também, então eu pensei que Choco tinha bom gosto em caras. Como eu deveria dizer? Ele era um daqueles caras que não eram super populares com as garotas ou algo assim, mas quando você olhava para eles como outro cara, pensava, mas ele é um cara legal, sabe? Porque as garotas não veem isso. Mas não, elas viam, e sempre havia uma, ou duas, ou talvez algumas garotas que estavam secretamente apaixonadas por eles. Esse tipo. Choco sempre se apaixonava por caras assim. Como sim? Até eu posso ver por quê. Como bem, se é ele, não posso reclamar. É claro que eu queria apoiá-la, e eu fiz. Quer dizer, eu não era páreo para caras como aquele. Eu começava a me adiantar, pensando coisas como, ele poderia fazer Choco feliz. Choco comprou um refrigerante para si mesma. Uma daquelas bebidas de limão. Ela abriu com a lingueta, então deu um gole. Ela fez uma careta só um pouco, soltando um gemido. Minha garganta dói. E, eu disse. Se dói, por que beber refrigerante? Eu perguntei. Porque eu quero beber. É claro. Mas, sabe, beber com muita frequência provavelmente é ruim para a minha saúde, ela acrescentou. Pode ser. Ouvi dizer que atletas não devem beber refrigerante. Ah, entendi, ela disse. Não que eu seja atlética. Bem, talvez esteja tudo bem, então, eu disse. É só de vez em quando. Você diz isso, mas não bebe com bastante frequência. Eu perguntei. Eu só bebo mesmo aqui, ela disse. Entendi. Eu tentei contar a ela sobre como eu fui ao karaokê recentemente com Idemasa. Choco não parecia interessada. Ela também parecia estar fingindo desinteresse, mas ouvindo atentamente. Eu contei a ela sobre as músicas que Idemasa cantou. Como eram principalmente músicas de ídolos pop que eram populares há algum tempo, e ele parecia estar tentando combinar com os gostos de todos. Mas como eram músicas que todos conheciam, todo mundo realmente se empolgou. Eu falei sobre como Idemasa poderia ser assim às vezes. Quando eu estava me sentindo um pouco exausto e quieto, Idemasa começou uma conversa comigo porque estava preocupado. Eu falei sobre o quão grande cara Idemasa poderia ser. Eu, disse Choco, falando de repente. Eu não posso ser considerada e não posso cuidar dos outros, então talvez eu goste de pessoas que possam fazer isso. Ah, eu disse. Isso faz sentido. Como procurar o que você mesmo falta nos outros. Você acha que eu também não tenho consideração pelos outros, Hiro? Ela perguntou. Não é isso? Você não faz coisas que fazem as pessoas se sentirem desconfortáveis, faz? Talvez eu não faça. Sim, foi o que eu pensei. Você também não, Hiro? Fiquei surpreso. Mesmo? Será que estou conseguindo ser considerado? Como você é comigo? Bem, nós nos conhecemos há muito tempo, afinal. Você não tem um, Hiro? Ela perguntou. Um quê? Uma pessoa que você ama, ou uma garota por quem está interessado?
Eu fiquei sem saber o que dizer, e pensei muito, meu cérebro funcionando loucamente, e pensei que talvez essa fosse minha grande chance de contar a ela. Mas então pensei que não era minha chance, como poderia ser, e desisti. Eu amo Shoko, mas não é exatamente assim, eu pensei. Era assim, mas não era. O que era? Parecia que já tinha passado desse ponto. Como se tivesse transcendido isso. Eu não me importava comigo mesmo, e eu era feliz desde que Shoko fosse feliz. Parecia estúpido, e se você me perguntasse se eu realmente sentia assim, eu me perguntaria sobre isso. As coisas estão bem do jeito que estão. Foi o que eu poderia estar pensando. Se eu mantivesse a mesma distância dela que sempre tive, poderíamos conversar assim às vezes. Se Shoko arrumasse um namorado um dia, isso poderia mudar, no entanto. Se acontecesse, aconteceu. Isso seria bom do seu próprio jeito, eu senti. Quer dizer, Shoko sempre amou outra pessoa, e eu sempre a observei, então, doloroso como seria, eu estava acostumado. Eu amava a Shoko, no entanto. Eu não amo ninguém, eu disse. Se eu amasse, eu te diria. Não é como se eu realmente quisesse saber, ela disse. Nossa! Você é terrível. Depois de todas as vezes que eu ouvi você falar sobre os seus. Você é um fracote sem força de vontade, ela disse. Você disse alguma coisa? Sim, eu disse algo. Eu me perguntei o que aquele insulto deveria significar. Embora, talvez, Shoko tenha percebido que eu estava apaixonado por ela. Será que ela teria conseguido descobrir tanto assim? Ela teria, né? Shoko agachou ao meu lado. Seu ombro estava próximo ao meu. Shoko estava olhando para baixo. Um dia, Hiro, se você encontrar alguém que ame. Sim? Me diga. Pensei que você não quisesse saber. Não quero mesmo, ela disse. Mas me diga. Bem, ok. Shoko virou um pouco o rosto para me olhar, sorrindo levemente, seus olhos estreitando um pouco. Hiro, você não mente. Bom, há hora e lugar para tudo, eu disse. Mas não minto para você. Eu acho. Eu sei. Eu estou mentindo, porém. Provavelmente é bastante óbvio. Escuta, eu. Por muito tempo agora. Por tanto tempo que consigo me lembrar, eu amei você, e só você. Mas não consigo dizer. Tenho certeza que vou passar toda a minha vida sem nunca dizer.